O papel tremia nas mãos de Sofia Almeida enquanto ela relia as poucas palavras rabiscadas na folha amarrotada pela 10ª vez. Não consigo fazer isto. Desculpa. A caligrafia apressada de Miguel contrastava com o elegante papel timbrado do hotel, o Palácio das Cardosas, onde o casamento deveria acontecer em menos de 24 horas. Ou melhor, deveria ter acontecido. Era irônico como, apenas 2 horas antes, ela segurava outro pedaço de papel nas mãos. Um teste de gravidez positivo. Ela planeara revelar a Miguel durante a primeira dança como recém-casados. O pequeno invólucro cor-de-rosa ainda estava na sua mala, esquecido no meio do caos em que aquela manhã se tinha transformado. Sofia deixou-se cair na cadeira do luxuoso quarto de hotel, as pernas já não suportando o peso da realidade que desabava sobre ela. O vestido de noiva, pendurado como uma sentinela silenciosa perto da janela, parecia agora zombar dos seus sonhos desfeitos. Menina Almeida, a voz hesitante da coordenadora do hotel, interrompeu os seus pensamentos. Os fornecedores estão a perguntar sobre os arranjos florais e... Cancele tudo, sussurrou Sofia, a voz a quebrar na última sílaba. Apenas cancele tudo. 8 meses. Era difícil acreditar que em apenas 8 meses a sua vida tinha mudado tão drasticamente, apenas para se desmoronar em questão de minutos. Ela ainda se lembrava vividamente do dia em que conheceu Miguel Andrade. Como professora na prestigiada Escola Básica dos Castelos, Sofia estava habituada à sua rotina calma, ensinando o 3º ano. Naquela tarde de outono, ela decidira levar os seus alunos ao ar livre para um projeto de arte especial, usando folhas caídas para criar colagens no Parque de Serralves. Miguel aparecera de repente, o seu fato impecável a contrastar com o cenário do parque. Ele estava a inspecionar a área para o seu novo projeto imobiliário, um complexo residencial de luxo que seria construído nas proximidades. Inicialmente, Sofia confrontou-o, preocupada que o empreendimento pudesse afetar a área verde que os seus miúdos tanto amavam. Prometo que vou preservar cada árvore neste parque, dissera ele, um sorriso genuíno a iluminar-lhe o rosto enquanto se agachava para ajudar um dos seus alunos a apanhar folhas douradas. Na verdade, planeio expandir o espaço verde. Talvez possamos até adicionar uma área educativa para projetos escolares. Aquele momento marcou o início de algo que Sofia acreditava ser mágico. Miguel não era apenas mais um empresário movido pelo lucro. Ele realmente se importava com o impacto dos seus projetos na comunidade. Nas semanas que se seguiram, ele aparecia coincidentemente no parque durante as aulas ao ar livre de Sofia, sempre trazendo ideias para melhorar o espaço e, eventualmente, ganhando coragem para a convidar para um café. O romance deles floresceu como as flores da primavera, que em breve chegariam. Miguel surpreendia-a com pequenos gestos, um café especial entregue na sala de professores de manhã, um livro raro sobre técnicas de ensino que ela mencionara casualmente, bilhetes para exposições de arte educativas. Cada gesto mostrava que ele realmente prestava atenção a quem ela era e ao que a fazia feliz. O pedido de casamento aconteceu durante a inauguração do novo parque educativo que ele desenvolvera, inspirado nas aulas de Sofia. De joelhos, no meio de dezenas de alunos dela, segurando balões coloridos, Miguel prometera torná-la a mulher mais feliz do mundo. Sofia piscou os olhos, regressando ao presente. Como tudo pôde mudar tão depressa. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de preparativos para o casamento, com Miguel a parecer cada vez mais distante, mas ela atribuíra isso ao estresse dos grandes projetos que ele supervisionava. Os seus dedos roçaram inconscientemente o seu abdômen ainda plano. Uma vida crescia ali. Ou melhor, 4 vidas, como ela descobriria semanas mais tarde. O futuro que ela planeara tão cuidadosamente surgia agora como um gigantesco ponto de interrogação. O seu telemóvel vibrou na mala pela 100ª vez. Provavelmente mais uma mensagem de Inês, a sua melhor amiga e madrinha,
ou da sua mãe, ou dos muitos convidados que começavam a saber do cancelamento do casamento do ano, como os jornais locais haviam apelidado a união do prestigiado empresário Miguel Andrade e da amada professora Sofia Almeida. Com as mãos a tremer, Sofia finalmente pegou no telemóvel. Entre as dezenas de mensagens de preocupação e apoio, não havia nada de Miguel. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar, deixando para trás apenas aquele bilhete frio como prova de que não tinha sido tudo apenas um pesadelo. Um som agudo escapou da sua garganta, algo entre uma risada e um soluço. Na parede oposta, o relógio marcava 9h47 da manhã. Em exatamente 24 horas, ela deveria estar a caminhar até ao altar. Os convites, elegantemente impressos em papel perolado, ainda estavam espalhados pela mesa. Sofia Almeida e Miguel Andrade solicitam o prazer da sua companhia no seu casamento. O som de batidas na porta assustou-a. Por um breve momento, o seu coração acelerou. Seria Miguel a perceber o seu erro? Mas era apenas Inês, o seu rosto habitualmente alegre e contorcido de preocupação. Oh, querida, foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de puxar Sofia para um abraço apertado. Foi então que as lágrimas finalmente vieram, não as lágrimas silenciosas que ela derramara ao ler o bilhete pela primeira vez, mas soluços profundos que pareciam vir do fundo da sua alma. Inês segurou-a com força, uma âncora na tempestade. Estou grávida, Inês, sussurrou Sofia entre soluços, revelando pela primeira vez a notícia que deveria ter sido um motivo de alegria. Inês congelou por um momento, depois abraçou-a ainda mais forte. Então vamos criar este bebê juntas. Não está sozinha, Sofia. Naquele momento, no meio da dor esmagadora de ser abandonada, algo dentro de Sofia cresceu mais forte. As suas mãos tocaram novamente o abdômen, agora com um sentido de propósito diferente. Não importava que Miguel tivesse escolhido não fazer parte desta história. Ela escreveria os seus próprios capítulos. O que ela não sabia, enquanto enxugava as lágrimas e começava a planear os seus próximos passos, era que o destino tinha outros planos. Planos que envolveriam não apenas um bebê, mas 4 pequenos milagres que mudariam a sua vida para sempre. E que, 3 anos depois, o passado bateria à sua porta de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Sofia levantou-se, as pernas ainda vacilantes, mas o seu espírito a fortalecer-se a cada respiração. O vestido de noiva ainda pendurado ali seria devolvido, os arranjos florais seriam cancelados e os sonhos de uma vida ao lado de Miguel teriam de ser guardados. Mas um novo sonho estava a crescer dentro dela. Um sonho que, embora diferente do que ela planeara, seria mais poderoso e transformador do que ela poderia imaginar. Está pronta para ver o seu bebê, Sofia? A voz gentil do Dr. Rodrigues mal disfarçava a sua preocupação enquanto ajustava o monitor de ultrassom. 3 semanas tinham passado desde o casamento, que nunca aconteceu, e Sofia finalmente encontrara coragem para a sua primeira consulta pré-natal. Inês apertava-lhe a mão com força, ambas a observar o ecrã a preto e branco com atenção. A sala de exames estava silenciosa, exceto pelo som rítmico que começou a preencher o espaço, o seu batimento cardíaco. O Dr. Rodrigues franziu ligeiramente a testa, movendo o transdutor lentamente. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Oh, há algum problema? Sofia sentiu o coração acelerar. Não exatamente um problema. O médico ajustou novamente o equipamento. Sofia, estou a ver mais do que um bebê aqui. Inês apertou a mão de Sofia com mais força. Gêmeos? Sussurrou Sofia, uma mistura de medo e excitação na sua voz. O Dr. Rodrigues continuou a mover o transdutor, a sua expressão tornando-se mais focada. Na verdade, ele fez uma pausa, verificando novamente. Vejo 4 sacos gestacionais distintos. Quadrigêmeos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Sofia sentiu o mundo girar por um momento, a sua mente a lutar para processar a informação. 4 bebés. Não um, mas 4 pequenas vidas a crescer dentro dela. 4? A voz de Inês saiu num sussurro incrédulo. O médico começou a apontar para o ecrã, marcando cada pequeno círculo que indicava um bebê. Aqui, aqui, aqui e aqui. Todos parecem bem posicionados, com batimentos cardíacos fortes. Sofia observava o ecrã, hipnotizada, lágrimas silenciosas a escorrer pelo seu rosto. 4 pequenos milagres quando ela pensava que tinha perdido tudo. Sofia, o doutor. Rodrigues assumiu um tom mais sério. Precisa de entender que uma gravidez de quadrigêmeos é considerada de alto risco. Precisará de cuidados especiais, muito descanso e uma forte rede de apoio. Inês falou primeiro. Ela teme a mim. E a mim também, querida. A voz veio da porta, onde Maria, a vizinha de 68 anos de Sofia, esperava pacientemente. Ela insistira em acompanhá-las à clínica, esperando do lado de fora da sala de exames. Não pude deixar de ouvir. 4 bebés? Bem, agora tens uma avó postiça experiente para ajudar. Naquela noite, sentada na sua pequena sala de estar, Sofia fez as contas. O seu salário de professora mal chegaria para um bebê, quanto mais para 4. Inês e Maria observavam enquanto ela rabiscava números no seu caderno. Vou precisar de 4 de tudo, murmurou ela, mais para si mesma do que para as outras. 4 berços, 4 carrinhos de bebê, 4 vezes mais fraldas. Sofia, respira, disse Maria, colocando uma chávena de chá de camomila na mesa. Uma coisa de cada vez. Não tenho tempo para uma coisa de cada vez, Maria. Em menos de 8 meses, terei 4 bebés a depender de mim. Inês, a navegar no seu portátil, animou-se de repente. Sofia, olha isto! Há imensas mães online a partilhar dicas sobre como fazer roupas e acessórios de bebê caseiros. Algumas até vendem as suas criações. Sofia levantou os olhos dos seus cálculos. Durante os seus anos de ensino, ela fora conhecida por criar materiais didáticos feitos à mão. As suas habilidades manuais eram elogiadas por outros professores e pais. Sabes? Ela pegou no portátil de Inês, percorrendo algumas das páginas. Eu podia fazer isto no meu tempo livre, depois das aulas. E eu posso ajudar com as vendas online, acrescentou Inês com entusiasmo. Lembra-te, eu trabalho em marketing digital. Maria sorriu, tirando as suas agulhas de tricô da mala. E eu posso ensinar-te alguns pontos especiais que aprendi ao longo dos anos. Fiz roupas para todos os meus netos. E assim nasceu a Pequenos Tesouros by Sofia, uma loja online de artigos de bebê feitos à mão. Nas semanas seguintes, à medida que a sua barriga começava a crescer, Sofia estabeleceu uma rotina rigorosa. De manhã, dava as suas aulas regulares. Na hora do almoço, oferecia sessões de tutoria extra para alunos que precisavam de ajuda adicional. À tarde, depois da escola, criava itens para a sua loja online, com Maria sempre por perto, a ensinar novos pontos e técnicas. Inês tratava da parte técnica da loja, fotografando produtos e gerindo as redes sociais. Para surpresa de todos, as delicadas criações de Sofia começaram a ser notadas. Os seus itens personalizados, especialmente conjuntos a combinar para gêmeos e trigêmeos, encontraram um nicho especial entre os pais de múltiplos. Precisas de descansar mais, insistia Maria, vendo Sofia a trabalhar até tarde da noite em mais um conjunto de macacões de bebê. Descansarei quando os bebés estiverem seguros e eu tiver poupado o suficiente para os primeiros meses deles, respondia Sofia, embora aceitasse encostar-se no sofá enquanto costurava. As visitas ao médico tornaram-se mais frequentes e cada ultrassom trazia novas ansiedades e alegrias. Todos os 4 bebés estavam a desenvolver-se bem, embora o Dr. Rodrigues permanecesse preocupado com a mãe Franzina a carregar 4 crianças. 3 rapazes e uma rapariga, anunciou Sofia uma noite a Inês e Maria, mostrando-lhes o último ultrassom. Todos saudáveis,
Já pensaste em nomes? Perguntou Maria, a trabalhar num cobertor com 4 cores diferentes, uma para cada bebê. Sofia acariciou a sua barriga, agora proeminente. Mateus, Guilherme, Tiago e Isabel. Ela sorriu suavemente. Queria nomes que fossem fortes, mas gentis ao mesmo tempo. À medida que a sua gravidez progredia, a comunidade escolar mobilizou-se para ajudar. Os pais compravam as suas criações, os professores organizaram um chá de bebê surpresa e até o diretor ofereceu flexibilidade no seu horário. Uma tarde, enquanto montava mais uma encomenda, Sofia deparou-se com um jornal antigo com a foto de Miguel. Ele era mostrado a sorrir num novo empreendimento imobiliário, sem nenhum sinal do homem que partira sem olhar para trás. Por um momento, a sua mão tremeu, mas depois sentiu um dos bebés chutar. Vamos ficar bem, sussurrou ela para a sua barriga. A mamã promete. A pequena sala de estar do apartamento de Sofia transformou-se gradualmente num mini estúdio, com tecidos, linhas e peças inacabadas organizadas ordenadamente por Maria, enquanto Inês transformava o quarto de hóspedes num berçário acolhedor para 4. É um milagre, comentou Maria uma noite, observando Sofia a dormir no sofá, rodeada de roupas parcialmente feitas, a sua barriga enorme aos 8 meses de gestação. Ela é mais forte do que imagina. Inês acenou com a cabeça, cobrindo a amiga com um cobertor. Ela sempre foi. Só precisava de descobrir por si mesma. Sofia mexeu-se durante o sono, as mãos a proteger instintivamente a barriga, onde 4 pequenos corações batiam em uníssono. Nos seus sonhos, não havia espaço para pesadelos de casamentos desfeitos ou noivos que partiram. Havia apenas o futuro, assustador, desafiador, mas cheio de amor, multiplicado por 4. Mateus, larga o cabelo da tua irmã. Guilherme, não pode subir isso. Tiago, querido, onde escondeste o sapato do teu irmão? Isabel, por favor, não dês o teu pequeno almoço ao Sr. Bigodes. Era uma manhã típica na casa dos Almeida. Sofia, a equilibrar um tabuleiro de panquecas em forma de animal, navegava pelo caos organizado da sua rotina matinal. 3 anos tinham passado, desde que os seus 4 milagres vieram ao mundo, e cada dia era uma nova aventura. O senhor Bigodes, o gato malhado que Isabel adotara através da janela, observava a cena do seu lugar privilegiado na janela, provavelmente grato por ser filho único. Mamã, olha! Mateus, o mais velho por exatamente 3 minutos e 12 segundos, como ele adorava lembrar a todos, exibia um desenho com orgulho. Com apenas 3 anos, ele já mostrava um instinto protetor, sempre de olho nos irmãos. Somos nós os 5. Sofia sorriu ao ver as figuras de pau, uma maior, que seria ela, e 4 mais pequenas, cada uma com um detalhe distinto. Mateus adicionara óculos para si mesmo, embora não usasse, um carrinho de brincar para Guilherme, um livro para Tiago e flores para Isabel. É lindo, meu amor. Vamos pendurá-lo no frigorífico depois do pequeno almoço. Agora, todos para a mesa. A coordenação necessária para alimentar 4 crianças de 3 anos ao mesmo tempo rivalizava com a complexidade de um bailado. Ao longo dos anos, Sofia desenvolvera um sistema. Mateus sentava-se sempre à sua direita, por ser o mais independente. Guilherme tinha de se sentar entre 2 irmãos para minimizar as suas tentativas de fuga. Tiago, o mais calmo, sentava-se à sua esquerda, e Isabel ficava de frente para ela, para que Sofia pudesse impedi-la de partilhar o seu pequeno almoço com qualquer animal que passasse pela janela. A avó Maria vem hoje? Perguntou Tiago suavemente, os seus olhos a seguir Sofia, enquanto ela cortava as panquecas em pedaços manejáveis. Sim, querido. E a tia Inês também. É um dia especial, lembram-se? Festa! Gritou Guilherme, quase entornando o seu copo de leite de excitação. Era o 3º aniversário dos quadrigêmeos e a casa estava decorada para a ocasião. Balões coloridos flutuavam no teto, uma faixa feita à mão a dizer
Feliz aniversário aos nossos pequenos milagres pendia pela sala, e 4 bolos idênticos esperavam no frigorífico, porque Sofia aprendera da maneira mais difícil que crianças de 3 anos não partilham pacificamente um único bolo de aniversário. A campainha tocou e Isabel bateu palmas, excitada. Avó Maria! Maria entrou, carregando 4 pacotes de tamanho idêntico, uma lição que todos aprenderam rapidamente. Atrás dela, Inês chegou com decorações extra e a sua câmara profissional. Onde estão os meus pequenos tornados? Maria abriu os braços, imediatamente cercada por 4 pares de bracinhos. Sofia observava a cena com o coração cheio. A sua vida não tinha corrido de acordo com o seu plano original, mas era perfeita à sua maneira. A sua loja online, Pequenos Tesouros by Sofia, crescera para além das suas expectativas, permitindo-lhe trabalhar em casa e dedicar-se a tempo inteiro às crianças. O quarto de hóspedes transformara-se num espaço de artesanato profissional, onde ela criava peças enquanto as crianças brincavam sob a sua supervisão. A tarde foi um turbilhão de jogos, risos e pequenas crises, como quando Guilherme tentou ver se conseguia escalar as cortinas da sala, ou quando Tiago reorganizou silenciosamente todos os presentes por cor, ou quando Isabel tentou convencer toda a gente de que o Sr. Bigodes merecia um pedaço de cada bolo. Mateus, sempre o guardião, dividia o seu tempo entre abrir os seus próprios presentes e garantir que os irmãos não partissem nada no processo. Eles são tão diferentes, comentou Inês, a fotografar as crianças a brincar com os seus novos presentes. É incrível como 4 pessoas que partilham o mesmo espaço por 9 meses podem ter personalidades tão distintas. Sofia acenou a observar os seus pequenos. Mateus, com a sua natureza protetora, já estava a separar os brinquedos que poderiam ser perigosos. Guilherme, o aventureiro do grupo, transformava cada novo item numa potencial expedição. Tiago, quieto e observador, estudava cada brinquedo meticulosamente. E Isabel, doce e sociável, já estava a planear como partilhar os seus novos tesouros com os irmãos e, claro, com o Sr. Bigodes. Sofia... Inês hesitou por um momento, mordendo o lábio. Há algo que preciso de te dizer. Algo no tom da sua amiga fez Sofia desviar a atenção das crianças. O que foi? Inês tirou uma revista de negócios da sua mala. Vi isto na banca de jornais esta manhã. Sofia sentiu o coração dar um salto quando viu a foto na capa. Miguel Andrade, a sorrir com confiança num fato impecável, ao lado do seu mais recente empreendimento imobiliário. A manchete dizia: Rei do Imobiliário. Como Miguel Andrade revolucionou o mercado de luxo. Ele está de volta à cidade, disse Inês suavemente. O artigo menciona que ele vai supervisionar pessoalmente o novo projeto na Baixa. Sofia olhou para os seus filhos, alheios à tempestade emocional que se desencadeara no seu peito. 4 pequenas versões de Miguel. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso com covinhas, até alguns maneirismos que ela não conseguia entender como eles herdaram. Mamã, o Guilherme está a tentar enfiar o carro novo no nariz. O grito de Mateus trouxe-a de volta à realidade. Não estou, protestou Guilherme, escondendo rapidamente o carro atrás das costas. Estás sim, eu vi. O Tiago também viu, não foi, Tiago? Tiago, apanhado no fogo cruzado, apenas encolheu os ombros e voltou a organizar os seus novos blocos de construção por tamanho e cor. Isabel, sentindo a tensão, começou imediatamente a distribuir abraços para acalmar toda a gente. Toda a gente recebe um abraço. Sofia respirou fundo, colocando a revista na gaveta mais próxima. Este era o dia deles. 4 velas para soprar, 4 sorrisos para capturar em fotos, 4 pequenos corações para proteger. O que quer que o destino estivesse a planear com o regresso de Miguel, teria de esperar. Mas quando as crianças finalmente adormeceram naquela noite, exaustas de tanta celebração, Sofia permitiu-se olhar novamente para a foto. Miguel não mudara muito,
talvez algumas linhas a mais à volta dos olhos, um ar mais maduro. Será que ele alguma vez imaginara que, algures na cidade, havia 4 pequenos corações a bater em sincronia com o seu? O Sr. Bigodes saltou para o seu colo, a ronronar como se sentisse a sua inquietação. Do quarto das crianças vinha o som suave da sua respiração. Mateus, provavelmente agarrado ao seu ursinho de peluche favorito. Guilherme, sem dúvida, esparramado de lado na cama. Tiago, com os seus livros organizados ordenadamente ao lado da almofada. E Isabel, certamente, teria deixado alguma guloseima para o Sr. Bigodes escondida debaixo da cama. Sofia fechou a revista e colocou-a na gaveta mais alta da cozinha. Amanhã seria outro dia, cheio de aventuras com os seus pequenos milagres. O passado, por agora, podia esperar. O sol da tarde lançava sombras douradas pelo parque, enquanto Miguel Andrade passeava distraidamente, com o telemóvel encostado ao ouvido. Era o seu ritual diário. Escapar do escritório por meia hora sob o pretexto de inspecionar os terrenos perto do seu novo empreendimento, mas, na verdade, apenas precisando de ar fresco, longe de reuniões intermináveis. Sim, os contratos serão assinados amanhã, disse ele automaticamente, os seus passos a seguir um caminho familiar por entre as árvores. Não quero adiar. As suas palavras foram abruptamente cortadas quando algo, ou melhor, alguém, colidiu com as suas pernas com força suficiente para o fazer cambalear. O seu telemóvel escorregou da sua mão, aterrando na relva. "Apanhei-te! Apanhei-te!" gritou uma voz de criança deliciada. Recuperando o equilíbrio, Miguel olhou para baixo para encontrar 2 rapazes, não mais velhos que 3 anos, enroscados nas suas pernas. Um deles ria-se descontroladamente, enquanto o outro tentava levantar-se, ajustando uma t-shirt azul amarrotada. "Desculpe, senhor", disse o rapaz da camisa azul, ajudando o irmão, que certamente eram irmãos, eram idênticos, até o sorriso maroto, a levantar-se. E então aconteceu. Miguel olhou realmente para os rapazes e o mundo pareceu congelar. Aqueles olhos, ele conhecia aqueles olhos. Eram os seus olhos e aquelas covinhas nos seus sorrisos. Era como olhar para as suas próprias fotos de infância. "Guilherme! Tiago!" chamou uma voz de mulher e Miguel sentiu o coração gelar. Ele conhecia aquela voz. Sofia apareceu, a correr pelo caminho, com outras 2 pequenas crianças a reboque. "Quantas vezes já vos disse para não correrem assim?" A sua voz morreu na garganta quando viu Miguel. O tempo pareceu suspender-se. Um pássaro cantou algures à distância. Uma folha solitária flutuou preguiçosamente entre eles. Sofia estendeu instintivamente os braços, como uma leoa a proteger as suas crias. Mateus, sempre vigilante, sentiu imediatamente a tensão e escondeu-se atrás das pernas da mãe. Isabel, agarrada à sua boneca favorita, acenou timidamente para o estranho, mais por hábito do que por vontade. Guilherme e Tiago, ainda excitados com a corrida, mal registaram o momento histórico que se desenrolava. Miguel sentia o coração a bater contra o peito. 4. Havia 4 crianças. 4 pequenas versões de si mesmo, partilhando as suas feições, os seus gestos. A sua mente gritava conclusões que ele mal ousava reconhecer. Sofia? A sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela parecia diferente de como ele se lembrava, mais madura, mais forte. Os seus olhos, que antes transbordavam de amor por ele, agora brilhavam com cautela e proteção. Ela agarrou com força a mochila de Mateus, os nós dos dedos brancos de tensão. Miguel deu um passo na sua direção, palavras a formarem-se, explicações, perguntas, súplicas, mas Sofia levantou a mão, parando-o no seu caminho. Aqui não. A sua voz era firme, controlada, embora ele pudesse ver as suas mãos a tremer. Vem à minha casa às 7, depois de as crianças estarem na cama. Podemos falar, então.
Ela abriu a sua agenda com movimentos rápidos e decididos, rasgou um pedaço de papel e rabiscou um endereço. Miguel observou os seus dedos tremerem ligeiramente enquanto ela escrevia, o único sinal exterior da sua agitação. Mamã, tenho fome, anunciou Isabel, alheia à tempestade emocional entre os adultos. Eu também, chimeou imediatamente Guilherme. E o Sr. Bigodes está à nossa espera, acrescentou Tiago suavemente. Sofia guardou a agenda, entregando a Miguel o bilhete sem deixar que os seus dedos se tocassem. Às 7, repetiu ela, a sua voz agora mais suave. Vamos, meus amores, chamou ela às crianças, o seu tom mudando para um de doce proteção. Vamos para casa ver o que o Sr. Bigodes anda a fazer. Miguel ficou congelado a observar enquanto ela reunia as crianças com a eficiência de alguém que aperfeiçoara esta rotina ao longo dos anos. Mateus lançou-lhe um último olhar desconfiado antes de pegar na mão da mãe. Isabel acenou novamente, agora mais animada com a menção de comida e do misterioso Sr. Bigodes. Guilherme e Tiago, ainda a transbordar de energia, começaram uma nova perseguição em direção ao portão do parque. O papel na sua mão tremia, ou era a sua mão que tremia. As letras dançavam diante dos seus olhos. Um endereço, alguns números, uma vida inteira de segredos condensada num pequeno pedaço de papel. O seu telemóvel ainda estava na relva, a chamada há muito desligada. Ao curvar-se para o apanhar, Miguel notou outra coisa no chão. Um pequeno dinossauro de brincar, provavelmente caído durante a colisão. Era azul, com alguns arranhões, e o nome de uma criança impresso na parte inferior com uma caligrafia trêmula. Tiago. Miguel segurou o brinquedo como se fosse feito de vidro. Na sua mente, as imagens sobrepunham-se a uma velocidade vertiginosa. Sofia no dia em que se conheceram. Sofia no dia em que ele a pediu em casamento. Sofia, momentos atrás, a proteger 4 pequenos milagres que partilhavam as suas feições. O som das gargalhadas das crianças ainda pairava no ar, agora distante. Miguel verificou o relógio. Marcava 14h47. Em pouco mais de 4 horas, ele teria respostas a perguntas que nem sabia que precisava de fazer. Em pouco mais de 4 horas, a sua vida nunca mais seria a mesma. Guardando cuidadosamente o dinossauro no bolso do fato, ele começou a caminhar em direção ao seu escritório. Cada passo ecoava com o peso de 3 anos de ausência, de momentos perdidos, de primeiras palavras não ouvidas e de primeiros passos nunca testemunhados. O sol continuou o seu caminho pelo céu, indiferente ao terremoto emocional que acabara de ocorrer sob os seus raios. Uma brisa suave balançava os baloiços vazios no parque, como um pêndulo a contar as horas até ao início do próximo capítulo desta história. Exatamente às 19h, a campainha tocou. Sofia respirou fundo, verificando o monitor no quarto das crianças uma última vez. Todos os 4 dormiam pacificamente, exaustos da excitação da manhã no parque. Mateus agarrava-se ao seu ursinho favorito. Guilherme tinha pontapeado todos os seus cobertores. Tiago dormia rodeado pelos seus livros de histórias e Isabel agarrava a sua amada boneca. Os seus passos soaram pesados enquanto caminhava para a porta. Lá fora, Miguel esperava, ainda no seu fato de trabalho, embora a gravata estivesse desapertada e o casaco amachucado de horas de inquietação. Entra, disse ela simplesmente, conduzindo-o para a sala de estar. A casa estava silenciosa, quebrada apenas pelo tic-tac suave do relógio na parede e pelo ronronar gentil do Sr. Bigodes, que observava o visitante com desconfiança da janela. Miguel parou em frente a uma colagem de fotos na parede, instantâneos dos últimos 3 anos que ele perdera. Os primeiros momentos no hospital, 4 pequenos embrulhos nos braços de Sofia. O seu primeiro aniversário, com glacê a cobrir rostos felizes. Primeiros passos, primeiras palavras, a primeira vez na praia. São 3 anos de histórias que não conheces. Quebrou Sofia o silêncio, a sua voz controlada, mas com um ligeiro tremor.
Miguel virou-se para ela, tirando algo do bolso. O Tiago deixou isto no parque, disse ele, estendendo o pequeno dinossauro azul. Sofia pegou no brinquedo, os seus dedos roçando acidentalmente os dele. O breve contacto provocou uma corrente elétrica entre eles, uma torrente de memórias de um passado não tão distante. Por quê? A voz de Miguel saiu áspera, carregada de emoção. Por que é que nunca me contaste sobre eles? Foi como se algo dentro de Sofia finalmente se partisse. 3 anos de raiva reprimida, noites sem dormir, lágrimas silenciosas, tudo irrompeu de uma vez. Nunca te contei? A sua voz subiu uma oitava, lágrimas de raiva a brotar nos seus olhos. Eu tentei contar-te dezenas de vezes, chamadas, mensagens, visitas ao teu escritório. Miguel recuou, atordoado. Do que estás a falar? Eu nunca... A primeira vez foi 3 dias depois de teres partido, continuou Sofia, as palavras a jorrar como uma barragem a rebentar. Fui ao teu escritório. A tua assistente disse que estavas numa reunião. Deixei uma mensagem. 20 mensagens. Liguei tantas vezes que memorizei a música de espera da tua empresa. Ela foi até uma gaveta, tirando uma pasta gasta. Aqui. Todos os registros de chamadas, todos os e-mails que enviei. 15 tentativas no primeiro mês, 12 no segundo, até que finalmente entendi. Tu não querias ser encontrado. Miguel pegou nos papéis com as mãos a tremer, os seus olhos a percorrer as datas, as horas, as tentativas desesperadas de contacto. Sofia, eu juro que nunca recebi nada disto. Não te atrevas. Ela arrancou-lhe os papéis de volta. Não te atrevas a fingir que não sabias. Tu escolheste partir. Grávida ou não, tu partiste. Apenas um bilhete, como se 8 meses das nossas vidas não significassem nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel cambaleou para o sofá, desabando como se as suas pernas já não o pudessem suster. 4, murmurou ele, olhando para as fotos. Há 4 pequenas vidas que eu... Um choro agudo interrompeu a conversa. Isabel! Veio do monitor do quarto das crianças. Mamã! Veio a voz sonolenta e assustada da menina pelo intercomunicador. Sofia endireitou-se imediatamente, anos de instinto maternal a entrarem em ação. Tens de ir embora, disse ela com firmeza. Agora não é a altura. Sofia, por favor. Não, Miguel. Há 4 crianças lá em cima que são a minha única prioridade agora. Temos de lidar com isto passo a passo, por causa delas. O choro de Isabel tornou-se mais alto. Sofia já estava a meio das escadas quando Miguel a chamou. Posso vê-los outra vez? Ela parou, uma mão no corrimão. Vamos resolver isto como adultos, Miguel. Por causa deles. Mas por agora, vai. Miguel caminhou para a porta, os seus passos pesados como chumbo. Antes de sair, ele parou, a observar Sofia a subir as escadas. Através do monitor ainda ativo na mesa, ele podia ouvir a sua voz suave e tranquilizadora. A mamãe está aqui, princesa. Foi só um pesadelo. A porta fechou-se silenciosamente atrás dele, mas Miguel não conseguiu mover-se. De pé na varanda, ele ainda podia ouvir Sofia a cantarolar uma canção de embalar, a mesma que a sua própria mãe costumava cantar para ele antes de o seu pai partir. A percepção atingiu-o como um soco no estômago. Ele não era apenas o homem que abandonara Sofia. Ele era o pai que abandonara os seus filhos, repetindo um ciclo que jurara nunca continuar. O Sr. Bigodes observava-o através da janela, os seus olhos felinos a transmitir todo o julgamento que Miguel sentia que merecia. Na calçada, o seu motorista esperava pacientemente, inconsciente do terremoto emocional que acabara de acontecer dentro daquela casa aparentemente vulgar. Miguel pegou no telemóvel a olhar para o ecrã de bloqueio. A foto do seu mais recente triunfo corporativo, que parecia tão importante até aquela manhã, agora parecia totalmente sem sentido. Algures naquela casa,
4 pequenos corações batiam em sincronia com o seu, e ele perdera 3 anos de cada batida. A lua começou a subir no céu, prateada e indiferente ao drama que se desenrolava sob o seu brilho. Miguel finalmente moveu-se em direção ao carro, cada passo ecoando com o peso das suas escolhas passadas e a responsabilidade das suas decisões futuras. Antes de entrar no veículo, ele olhou para trás uma última vez para a janela iluminada no 2º andar, onde Sofia ainda cantava suavemente para Isabel. A cortina balançou suavemente na brisa noturna, como uma página a virar numa história longe de terminar. 3 dias após aquele encontro inicial, Miguel estava novamente em frente à porta de Sofia. Desta vez, ele não estava sobrecarregado pela surpresa, mas por um tipo diferente de ansiedade. Nas suas mãos, ele segurava uma velha caixa de madeira. Sofia abriu a porta sem uma palavra, apenas acenando para ele entrar. As crianças tinham acabado de ir para a cama. Ele podia ver alguns brinquedos ainda espalhados pela sala de estar, testemunhas silenciosas de mais um dia de aventuras que ele não presenciara. "Eles dormiram bem?" perguntou Miguel baixinho, os seus olhos pousando num desenho de criança preso no frigorífico. 4 figuras de pau, mais uma maior. O Mateus teve um pouco de dificuldade. "Ele fica sempre inquieto quando chove", respondeu Sofia, surpreendendo até a si mesma com a naturalidade com que partilhava tal detalhe. Miguel absorveu aquela pequena informação sobre o seu filho mais velho, como um homem a morrer de sede no deserto. Cada detalhe sobre as crianças era um tesouro ao qual ele se agarrava desesperadamente. "Preciso de te mostrar uma coisa", disse ele finalmente, sentando-se no sofá e colocando a caixa de madeira na mesa de centro. "Preciso que entendas, não como uma desculpa, mas uma explicação." Sofia sentou-se na poltrona em frente a ele, mantendo a distância, mas os seus olhos traíam uma curiosidade cautelosa. Miguel abriu a caixa com um cuidado reverente. Lá dentro havia um ursinho de peluche gasto, algumas fotos antigas e um envelope amarelado. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele pegava numa das fotos. "Este sou eu, quando tinha 5 anos", começou ele, a voz embargada de emoção. "Tirada no meu aniversário, o último que passei com o meu pai." Sofia inclinou-se para a frente, imperceptivelmente, olhando para a foto de um rapaz sorridente com as mesmas covinhas que ela agora via nos seus filhos. "Naquela noite", continuou Miguel, a sua voz baixa e tensa, "o meu pai disse que ia sair para comprar mais rolo para a câmara. Ele nunca mais voltou." O silêncio que se seguiu foi pesado, com o peso de memórias dolorosas. "Passei anos a inventar desculpas para ele." Miguel soltou uma risada amarga. "Talvez ele se tenha perdido. Talvez tenha tido um acidente. Talvez..." A sua voz falhou. "Talvez ele simplesmente não me amasse o suficiente para ficar." Sofia sentiu a sua própria garganta apertar. O empresário confiante e bem-sucedido que ela conhecera outrora desaparecera, substituído por um rapaz ferido de 5 anos. "A minha mãe..." Ele pegou noutra foto, desta vez de uma jovem com olhos tristes. Ela nunca recuperou totalmente. "Trabalhava em 2 empregos para me criar, mas eu ouvia-a a chorar todas as noites. O abandono dele partiu algo dentro dela." Miguel levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A chuva lá fora desenhava padrões no vidro, como lágrimas silenciosas. "Na noite anterior ao nosso casamento", continuou ele sem se virar, "tive um ataque de pânico. Comecei a ver sinais que não existiam, a dizer a mim mesmo que estarias melhor sem mim, que eu só te magoaria, que era melhor sair antes." A sua voz quebrou. O Duarte estava lá, o meu melhor amigo, o meu confidente. Ele disse que entendia os meus medos, que talvez fosse melhor terminar as coisas antes que fosse tarde demais. Sofia sentiu as suas próprias mãos a tremer. "Então, simplesmente partiste." "Como um covarde", admitiu Miguel, finalmente virando-se para a encarar. "Deixei um bilhete." "Um bilhete, não." A sua voz ergueu-se em autocrítica. "Exatamente como o meu pai fizera."
O seu olhar caiu sobre uma foto recente das crianças na mesa de centro. 4 rostos sorridentes depois de um dia na piscina, o cabelo molhado, os olhos a brilhar de felicidade. E agora, continuou ele, a voz mal audível. Percebo que fiz algo ainda pior. Eu não te abandonei apenas a ti, Sofia. Abandonei 4 vidas inocentes antes mesmo de saber que existiam. Miguel afundou-se no sofá, pegando na foto das crianças com as mãos a tremer. O Mateus tem os meus olhos. O Guilherme tem aquele sorriso maroto que eu tinha naquela idade. O Tiago é quieto, da maneira que eu era quieto. E a Isabel? Ele tocou no rosto da sua filha na foto com uma ternura infinita. Ela tem o jeito gentil da minha mãe. Sofia observava em silêncio, sentindo as suas defesas começarem a rachar sob a vulnerabilidade crua que ele estava a mostrar. Passei tanto tempo a tentar não ser o meu pai, continuou ele, lágrimas agora a escorrer livremente pelo seu rosto, que me tornei uma versão ainda pior dele. Pelo menos ele conheceu o filho durante 5 anos antes de partir. Um trovão distante fez a casa tremer ligeiramente. Através do monitor das crianças, eles ouviram Mateus a mexer-se inquieto no seu sono. Não posso mudar o passado, disse Miguel, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não posso recuperar os 3 anos que perdi. Mas, Sofia... Ele olhou-a nos olhos pela primeira vez naquela noite. Se me permitires, quero fazer a coisa certa agora. Não por mim, mas por eles. Sofia sentiu as suas próprias lágrimas a cair. Pela primeira vez em 3 anos, ela não via o homem que a abandonara, mas um rapaz de 5 anos à espera que o seu pai voltasse com o rolo que nunca chegaria. O som de pequenos passos na escada quebrou o momento. Isabel apareceu, agarrada à sua boneca, os olhos sonolentos meio abertos. Mamã, sonhei com borboletas. Miguel rapidamente guardou as fotos de volta na caixa. Sofia foi até a sua filha, levantando-a nos braços. Vamos levar-te de volta para a cama, princesa. Vou contar-te uma história sobre borboletas. Antes de subir as escadas, ela virou-se para Miguel. Amanhã podemos falar mais. Amanhã, acenou Miguel, pegando na sua caixa de memórias. Ao sair, ele podia ouvir a voz gentil de Sofia do andar de cima, a contar uma história de borboletas que se perderam na chuva, mas encontraram o caminho de casa. Lá fora, a chuva continuava a cair, a lavar velhas mágoas e, talvez, a abrir caminho para novos começos. Miguel chegou ao seu escritório na Avenida da Boa Vista às 6 da manhã, horas antes de qualquer funcionário. A revelação de Sofia sobre as suas tentativas de o contactar mantivera-o acordado a noite toda. Algo não batia certo. Como poderiam tantas mensagens ter simplesmente desaparecido? O prédio estava silencioso, apenas o zumbido distante do ar-condicionado quebrava o silêncio. Miguel ligou o computador e começou a vasculhar ficheiros antigos. Natália, a sua ex-assistente, mantivera registros meticulosos de tudo, uma das suas qualidades mais admiráveis, até que se demitiu subitamente há 3 anos. Certo. A sua mão congelou sobre o rato. Certo, depois de o seu casamento com Sofia ter sido cancelado. Com uma urgência renovada, ele abriu a pasta de 2022. Os ficheiros estavam todos lá, organizados por data, registros telefônicos, visitas, correspondência. Os seus olhos caíram sobre uma subpasta rotulada Pessoal, D.A., Duarte Andrade. Lá dentro, ele encontrou dezenas de e-mails entre Duarte e Natália. O primeiro, datado de 1 semana antes do casamento. Natália, preciso da tua ajuda. É sobre o Miguel. Ele está a cometer um erro terrível com este casamento apressado. Como sua assistente mais próxima, deves ter notado as mudanças nele. O estômago de Miguel revirou-se enquanto lia as mensagens. Duarte manipulara Natália, convencendo-a de que o casamento destruiria a empresa, que Sofia tinha segundas intenções, que Miguel precisava de se concentrar na sua carreira. Qualquer contacto dela, quaisquer mensagens,
Avisa-me primeiro. Vamos protegê-lo dela. As suas mãos tremiam enquanto abria mais ficheiros. Os registros telefônicos mostravam dezenas de tentativas de Sofia para o alcançar, todas marcadas como não urgente ou assunto pessoal, arquivado. O Sr. Andrade, ela veio outra vez hoje. Parecia muito chateada. Fiz como instruído e disse-lhe que o Sr. Miguel estava numa reunião. Miguel levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira bateu contra a parede atrás dele. Ele atravessou o corredor até a sala de arquivos físicos. Na secção de 2022, encontrou uma pasta rotulada Correspondência Pendente. Lá dentro, amarelados pelo tempo, estavam os bilhetes de Sofia. Miguel, precisamos de falar. É urgente. Por favor, liga-me. Miguel, sei que não me queres ver, mas isto é importante. Miguel, é sobre o nosso FEF. O último bilhete estava incompleto, a caligrafia de Sofia trêmula e manchada com o que pareciam ser lágrimas. Sr. Miguel, a voz da sua atual assistente, assustou-o. Desculpe, não sabia que já estava aqui. O Sr. Duarte acabou de chegar e... Onde está a Natália agora? Interrompeu Miguel, a voz tensa. A Natália? Ela está a trabalhar na filial da Costa Oeste desde... Desde quando? Desde que o Sr. Duarte a transferiu, logo depois. Miguel já estava a sair da sala de arquivos, o bilhete amarelado de Sofia apertado na mão. Ele foi direto para o escritório de Duarte, abrindo a porta sem bater. Duarte estava sentado à sua secretária, uma chávena de café fumegante à sua frente. O seu sorriso habitual vacilou ao ver a expressão no rosto de Miguel. Mike, está tudo... Miguel atirou os bilhetes para cima da mesa. Explica. Duarte olhou para os papéis, a cor a drenar do seu rosto. Onde é que tu... 3 anos, Duarte. A voz de Miguel estava perigosamente calma. Durante 3 anos, escondeste as tentativas dela de me contactar. Mike, eu posso explicar. 3 anos! Miguel bateu na secretária com tanta força que a chávena de café tombou, manchando os bilhetes. Eu tenho 4 filhos, Duarte. 4! E perdi os primeiros 3 anos das suas vidas porque tu decidiste proteger-me. Duarte levantou-se, as mãos erguidas defensivamente. Tu estavas em pânico. Ias deitar fora tudo o que construímos por um romance apressado. Eu só queria... Só querias o quê? Avançou Miguel, a sua voz a tremer de fúria. Manipular-me? Manter-me longe dela? Por quê? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Duarte desviou o olhar, mas não antes de Miguel apanhar algo nos seus olhos, algo que ele deveria ter notado anos antes. Tu... Miguel recuou, a percepção a atingi-lo como um soco. Tu tinhas sentimentos por ela. Duarte não respondeu, mas o seu silêncio foi toda a confirmação necessária. Todas aquelas vezes que me disseste para me concentrar no trabalho, para não me apressar, continuou Miguel, as peças a encaixarem-se dolorosamente. Tu orquestraste tudo, os meus medos, as minhas dúvidas. Alimentaste cada um deles. Eu amava-a, admitiu finalmente Duarte, a sua voz baixa, desde o primeiro dia em que a apresentaste. Mas ela só tinha olhos para ti. Então, quando começaste a mostrar dúvidas sobre o casamento, cuspiu Miguel, o nojo evidente no seu tom. Viste a tua oportunidade. Pensei que, uma vez que partisses, ela poderia eventualmente... Duarte passou a mão pelo rosto. Mas ela nunca... Ela só queria chegar até ti. Miguel pegou no telemóvel, abrindo a galeria de fotos. Ele mostrou uma foto que Sofia partilhara. 4 rostos sorridentes, todos com as suas covinhas, os seus olhos. Olha, ele praticamente enfiou o telemóvel na cara de Duarte. Olha para o que me fizeste perder. Duarte empalideceu ainda mais ao ver a foto. Mike, eu não sabia das crianças. Juro que não sabia. Não, Miguel guardou o telemóvel. Só sabias que ela estava a tentar desesperadamente contactar-me, que era algo urgente. Mas decidiste que sabias o que era melhor. Miguel foi até a janela, a olhar para a cidade a acordar lá embaixo.
Quantas manhãs como esta ele perdera! Quantos pequenos almoços caóticos com 4 crianças pequenas! Quantos primeiros sorrisos, primeiras palavras, primeiros passos! Quero a tua carta de demissão até o final do dia, disse ele finalmente, sem se virar. E, Duarte, se sequer tentares contactar a Sofia ou aproximares-te dos meus filhos. A ameaça pairou no ar, demasiado óbvia para precisar de ser terminada. Duarte apenas acenou, derrotado. Quando Miguel saiu do escritório, o sol já estava alto no céu. No seu bolso, os bilhetes amarelados de Sofia pareciam chumbo, testemunhas silenciosas de 3 anos perdidos que ele nunca poderia recuperar. O seu telemóvel vibrou. Outra mensagem de Sofia, com uma foto. Isabel acordara cedo e estava a tentar fazer panquecas com a ajuda de Mateus. A cozinha era uma confusão de farinha e rostos felizes. Miguel sentou-se no seu carro, a olhar para a foto por um longo minuto. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava nas suas mãos. Miguel estacionou em frente à casa de Sofia numa tarde de sábado, o seu carro carregado de pacotes cuidadosamente escolhidos. Ele passara horas na loja de brinquedos educativos, a escolher presentes significativos. Para Mateus, um pequeno kit de cientista. Para Guilherme, blocos de construção. Para Tiago, um conjunto de livros ilustrados. Para Isabel, um conjunto de arte. Lembra-te, disse Sofia ao abrir a porta. Eles são pequenos. Não esperes muito desta primeira visita. O som de risos e pés a correr vinha da sala de estar, onde os quadrigêmeos brincavam sob o olhar atento do Sr. Bigodes. O coração de Miguel batia forte. Esta seria a sua primeira interação real com os seus filhos. Miúdos, chamou Sofia gentilmente. Lembram-se do amigo da mamã que conhecemos no parque? Ele veio visitar-nos hoje. Mateus reagiu primeiro, parando o seu jogo para observar o visitante com olhos curiosos, que eram um espelho dos de Miguel. Guilherme, que estava a tentar construir um forte com almofadas, abandonou imediatamente o seu projeto e correu para ver o que se passava. Tiago levantou os olhos do seu livro favorito, mas permaneceu no seu lugar. Isabel, que estava a pentear o cabelo de uma boneca, ofereceu a sua habitual onda amigável. Eu trouxe algumas coisas para vocês, disse Miguel, a voz a tremer ligeiramente enquanto se sentava no tapete, mantendo uma distância respeitosa. Presentes? Perguntou Guilherme excitado. Como o Natal. Guilherme, advertiu Sofia gentilmente. Deixa o Miguel mostrar-nos o que ele trouxe. Miguel começou a tirar os pacotes de um grande saco decorado. Este é para o Mateus, disse ele, entregando a primeira caixa. Mateus aproximou-se cautelosamente, aceitando o presente com um obrigado sussurrado que apertou o coração de Miguel. Ele abriu-o metodicamente, os seus olhos a arregalarem-se com o kit de experiências científicas. Olha, mamã, exclamou ele, mostrando a Sofia. Até tem um microscópio de verdade. E este é para o Guilherme, continuou Miguel, entregando-lhe um segundo presente. Guilherme praticamente o arrancou das suas mãos, rasgando o papel de embrulho com entusiasmo. Uau! Blocos de construção. Posso construir um castelo? Ou uma nave espacial? Ou um castelo espacial? Sabes construir castelos espaciais? A torrente de perguntas fez Miguel rir, aliviando parte da tensão. Podemos tentar construir o que tu quiseres. Tiago não se movera do seu canto, então Miguel levou o presente até ele. Ouvi dizer que gostas muito de histórias, disse ele suavemente. Tiago aceitou o pacote com cuidado, passando os seus pequenos dedos pela capa do primeiro livro que revelou. Tem dinossauros, murmurou ele, um pequeno sorriso no rosto. E para a princesa Isabel. Miguel entregou o último presente, sentindo o coração derreter-se enquanto ela sorria ainda mais brilhantemente. Olha, Sr. Bigodes! Isabel mostrou o conjunto de arte ao gato, que observava tudo com um ar característico de superioridade. Agora posso fazer retratos teus.
Em breve, a sala de estar transformou-se num caos organizado de brincadeira. Guilherme insistiu que Miguel o ajudasse a construir o maior castelo espacial do mundo, enquanto Mateus montava o seu microscópio com uma concentração intensa. Sabias que as formigas podem carregar 50 vezes o seu peso? Comentou Mateus de repente, surpreendendo Miguel com o seu conhecimento. Ah, sério? O que mais sabes sobre formigas? Isso foi o suficiente para iniciar uma longa explicação sobre insetos, com Mateus a mostrar um conhecimento impressionante para a sua idade. Tiago, embora ainda reservado, vinha ocasionalmente mostrar uma ilustração particularmente interessante dos seus novos livros. Este T-Rex, explicou ele baixinho, era o rei dos dinossauros. Isabel alternava entre desenhar e observar os outros, ocasionalmente presenteando todos com as suas criações artísticas. Este és tu, disse ela a Miguel, entregando-lhe um desenho colorido de uma figura alta de mãos dadas com 4 pequenas. Miguel sentiu lágrimas a formarem-se enquanto olhava para a obra de arte simples, mas significativa. Sofia, a observar de perto, também pareceu comovida. Hora do lanche, anunciou ela, notando que as crianças começavam a dar sinais de cansaço. Vais voltar? Perguntou Guilherme enquanto mastigava uma bolacha. Se a vossa mãe permitir, respondeu Miguel, olhando para Sofia. Podes vir amanhã? Chimeou Mateus. Quero mostrar-te as lâminas do microscópio. Quero terminar o castelo espacial, acrescentou Guilherme. Há mais histórias de dinossauros, disse Tiago suavemente. Isabel simplesmente sorriu e ofereceu a Miguel metade da sua bolacha. Sofia observou a troca com uma mistura de cautela e esperança. Talvez possamos marcar outra visita para a próxima semana, sugeriu ela. Dar tempo a todos para se ajustarem. Quando chegou a hora de partir, Miguel sentiu o coração apertar. Algumas horas tinham voado como minutos, e cada momento parecia demasiado precioso para deixar escapar. Adeus, homem simpático, gritou Guilherme da janela. Até logo, amigo dos dinossauros, murmurou Tiago. Volta em breve, acenou Mateus. Isabel mandou-lhe um beijo. Sentado no seu carro, Miguel segurava cuidadosamente o desenho de Isabel. No seu telemóvel, ele tirara fotos do castelo espacial inacabado de Guilherme, do microscópio de Mateus, dos livros de Tiago e dos esboços de Isabel. Memórias de uma tarde muito especial. Mais tarde naquela noite, Sofia enviou uma mensagem. Eles não param de falar de ti. O Guilherme já está a planear as próximas 10 torres que quer construir. O Mateus está a pesquisar mais factos sobre formigas. O Tiago adormeceu agarrado aos seus livros novos. E a Isabel... Bem, o Sr. Bigodes ganhou mais 3 retratos depois de saíres. Miguel releu a mensagem várias vezes antes de adormecer. Na sua mesa de cabeceira, o desenho de Isabel ocupava um lugar de honra. O seu primeiro retrato de família, mesmo que desenhado a lápis de cera. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Miguel adormeceu com um sorriso no rosto, a sonhar com castelos espaciais, factos sobre formigas, histórias de dinossauros e retratos coloridos de um certo gato malhado. A chamada chegou às 3h42 da manhã. Miguel acordou com um sobressalto ao ver o nome de Inês no ecrã. A Sofia teve um acidente, a voz de Inês tremia. Um condutor bêbado. Ela está nas urgências do Hospital de São João. As crianças estão comigo, mas estão assustadas. O mundo de Miguel congelou por um momento, depois girou descontroladamente. Estou a caminho. 15 minutos depois, ele chegou à casa de Inês. As crianças, ainda de pijama, estavam amontoadas no sofá. Mateus tentava ser forte, mas os seus olhos vermelhos mostravam que estivera a chorar. Guilherme estava invulgarmente quieto. Tiago agarrava-se ao seu dinossauro de brincar, e Isabel soluçava baixinho. Pai! Isabel correu para os seus braços no momento em que o viu. Os outros 3 seguiram-na, e Miguel encontrou-se no centro de um abraço de grupo desesperado.
A mamã vai ficar bem? A voz de Mateus era pouco mais que um sussurro. Vou descobrir agora mesmo, prometeu Miguel. Inês interrompeu. Podes levá-los contigo? Eles precisam do pai agora. A viagem para o hospital foi silenciosa, quebrada apenas pelos soluços ocasionais de Isabel e pelas perguntas sussurradas dos rapazes. Miguel manteve uma mão no volante e a outra estendida para trás, a segurar a pequena mão de Tiago. No hospital, a espera por notícias pareceu interminável. As crianças alternavam entre adormecer e perguntar pela mãe. Miguel manteve-se forte por eles, mas por dentro estava a desmoronar-se. Senhor Andrade? Um médico finalmente aproximou-se. A menina Almeida está estável, mas precisará de cirurgia. Ela tem múltiplas fraturas e um traumatismo craniano. Posso vê-la? Brevemente? Ela está consciente, mas... Miguel virou-se para Inês, que chegara para ajudar. Podes ficar com eles por um momento? Sofia parecia pálida contra os lençóis brancos do hospital, tubos e monitores por todo o lado. Os seus olhos abriram-se quando Miguel entrou. Os miúdos, murmurou ela. Estão comigo, assegurou ele, pegando cuidadosamente na sua mão. Vou cuidar deles enquanto recuperas. Um leve sorriso tocou os seus lábios feridos. Sabes todas as rotinas deles? A medicação do Guilherme, as histórias que o Tiago gosta, Vou aprender, prometeu Miguel. Eu consigo lidar com tudo. Apenas concentra-te em curar. Nos dias seguintes, Miguel descobriu que ser pai a tempo inteiro era o maior desafio da sua vida. E o mais gratificante. Ele transformou a sala de jantar num escritório temporário, a coordenar reuniões entre a preparação do pequeno almoço, a ajudar com as atividades do pré-escolar e a gerir as inúmeras necessidades de 4 crianças de 3 anos. Senhor Andrade, tentou ligar a sua assistente um dia. Os investidores estão preocupados com a sua ausência e... Desculpe, preciso de ir. A Isabel acabou de entornar sumo no inalador do Guilherme. A rotina era exaustiva, mas necessária. Acordar às 6 da manhã para fazer o pequeno almoço, garantir que Guilherme tomava a sua medicação para asma, ajudar Mateus com as suas experiências científicas, ouvir Tiago a ler contos de dinossauros, admirar os novos desenhos de Isabel. Entre as tarefas, ele visitava o hospital. As crianças fizeram desenhos para decorar o seu quarto, e Miguel manteve um diário de fotos para que ela não perdesse nada. O Mateus tentou fazer panquecas hoje, disse ele, mostrando fotos no seu telemóvel. Bem, ele tentou. A cozinha ficou um desastre, mas ele estava tão orgulhoso. Sofia olhou para as fotos, lágrimas nos olhos. Eles parecem felizes. Eles sentem a tua falta, mas estamos a conseguir. Miguel hesitou. A Maria tem sido uma grande ajuda com os horários e a Inês vem todos os dias depois do trabalho. Numa noite particularmente difícil, quando Guilherme teve uma pequena crise de asma e Isabel não conseguia dormir com saudades da mãe, Miguel encontrou-se no chão do quarto das crianças, os 4 aninhados à sua volta, enquanto ele lia histórias até tarde da noite. — Pai, perguntou Mateus sonolentamente, vais ficar conosco para sempre agora? Miguel sentiu o coração apertar. — Sim, amigo, para sempre. Mesmo depois de a mamã voltar para casa? Perguntou Tiago baixinho. Mesmo assim, se tu e a tua mãe me quiserem. Isabel, já meio a dormir, murmurou. Eu quero. 2 semanas após o acidente, Sofia estava suficientemente bem para visitas mais longas. Miguel trouxe as crianças, todas a carregar presentes feitos à mão. Olha, mamã. Guilherme mostrou com orgulho um castelo de blocos que construíra com a ajuda de Miguel. O pai ajudou-me a fazer um igual em casa, e ele descobriu como fazer a minha trança como tu fazes, acrescentou Isabel, exibindo o seu penteado não tão perfeito, mas feito com amor. Ele também conhece todas as histórias de dinossauros, comentou Tiago baixinho. E ele deixa-nos fazer experiências na cozinha, disse Mateus.
mas só depois de arrumarmos tudo direitinho. Sofia observava-os a todos com lágrimas nos olhos. Miguel não só mantivera as suas rotinas, como criara as suas próprias tradições com eles. Ele aprendera cada preferência, cada medo, cada alegria. "Como é que conseguiste?" perguntou ela, uma vez que as crianças adormeceram nas cadeiras do hospital. Miguel olhou para os 4 pequenos, todos exaustos. "Eles ensinaram-me. O Mateus mostrou-me como ser paciente. O Guilherme ensinou-me a ser corajoso, mesmo quando estou com medo. O Tiago mostrou-me que, por vezes, o amor é silencioso. E a Isabel..." Ele sorriu. "Ela ensinou-me que há sempre espaço no coração para mais amor." Sofia estendeu a sua mão não ferida e Miguel pegou-a gentilmente. "És um pai maravilhoso, Miguel. Levei algum tempo a chegar aqui", admitiu ele. "Mas agora que encontrei o meu lugar, nunca mais vou sair." Naquela noite, depois de deitar as crianças na cama, de volta à casa, Miguel encontrou um novo desenho de Isabel no frigorífico. Retratava todos eles no quarto do hospital. Sofia na cama, as crianças reunidas à volta, e ele de pé, ao lado dela, um grande coração vermelho desenhado no seu peito. Por baixo, com a sua caligrafia infantil: "A minha família completa." Miguel tirou uma foto do desenho e enviou-a a Sofia, juntamente com uma mensagem: "Eles testaram-me de todas as maneiras possíveis nestes últimos dias. E, pela primeira vez na minha vida, não tenho medo de falhar. Porque com eles, cada erro é uma chance de aprender, cada desafio é uma oportunidade de crescer, e cada sorriso é a prova de que finalmente encontrei o meu lugar no mundo." O som do riso das crianças ecoava pela casa enquanto Sofia observava da varanda. Miguel brincava no quintal com os miúdos. A sua recuperação fora longa, 3 meses de fisioterapia e cuidados intensivos. Mas ver os seus 4 pequenos milagres tão felizes fazia tudo valer a pena. "Mais alto, pai!" gritava Guilherme, empoleirado nos ombros de Miguel, enquanto fingiam ser um dragão voador. "Eu também!" saltou Isabel ansiosamente, à espera da sua vez. Mateus supervisionava tudo com o olhar atento de um irmão mais velho, enquanto Tiago capturava o momento com esboços no seu novo caderno. "Hora do lanche!" chamou Sofia, sorrindo ao ver Miguel transformar habilmente a aterragem do dragão numa corrida em direção à cozinha. A nova rotina que estabeleceram após o seu regresso do hospital era diferente de tudo o que tinham planeado antes, mas funcionava perfeitamente. Miguel reorganizou o seu horário de trabalho, convertendo um dos quartos no escritório em casa para poder estar mais presente. As manhãs eram dedicadas aos negócios, mas as tardes pertenciam às crianças. "Olha, mamã", mostrou-lhe Mateus uma foto no seu tablet. O pai instalou câmaras no quintal para podermos estudar os pássaros. Sofia sorriu, lembrando-se de como Miguel transformara um simples projeto escolar numa aventura científica para toda a família. Era nesses pequenos momentos que ela percebia o quanto ele mudara, o quão longe chegara. "Há correio para ti", anunciou Inês, a chegar para a sua visita diária, com uma pilha de envelopes. Sofia reconheceu instantaneamente a caligrafia no envelope. "Duarte." O seu coração deu um salto enquanto abria a carta. "Sofia, nenhuma palavra pode expressar o quão profundamente lamento as minhas ações. A verdade é que a minha obsessão por ti e o meu ciúme do Miguel cegaram-me para o mal que estava a causar. Roubei momentos preciosos de uma família, momentos que nunca poderão ser substituídos. Estou a sair do país. É o mínimo que posso fazer depois de todo o dano que causei. O Miguel era mais do que um amigo, era um irmão, e eu traí essa confiança da pior maneira possível. Vocês os dois construíram algo bonito e real. As crianças são a prova viva disso. Espero que um dia possas, se não perdoar-me, pelo menos encontrar paz. Com sincero arrependimento, Duarte." Sofia dobrou a carta cuidadosamente, os seus pensamentos interrompidos por Miguel a entrar na cozinha com Isabel nos ombros.
Está tudo bem? Perguntou ele, notando a sua expressão pensativa. O Duarte escreveu, respondeu ela simplesmente, entregando-lhe a carta. Miguel leu-a em silêncio, o seu rosto uma máscara cuidadosa de emoções. Isabel, ainda nos seus ombros, brincava distraidamente com o seu cabelo. Pai, estás triste? Perguntou ela com a perspicácia estranha de uma criança de 3 anos. Não, princesa, disse ele, pousando-a no chão. Não quando tenho todos vocês. Naquela noite, depois de as crianças finalmente adormecerem, Sofia encontrou Miguel na varanda, a contemplar as estrelas. Já o perdoaste? Perguntou ela suavemente, sentando-se ao lado dele. Não sei, admitiu ele, mas também não quero agarrar-me à mágoa. Olho para os nossos filhos e percebo que cada momento com eles é demasiado precioso para ser desperdiçado com ressentimentos. O coração de Sofia palpitou com a naturalidade com que ele dizia aos nossos filhos. Era isto que eles se tinham tornado. Uma família real, construída não apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e dedicação. Eles adoram-te, disse ela, notando como ele arrumava os brinquedos das crianças no quintal antes de se juntar a ela. O Guilherme não para de falar do novo projeto do foguetão que vocês os dois estão a construir. E o Mateus já planeou as nossas próximas 3 experiências científicas. Miguel riu-se. O Tiago quer visitar o Museu dos Dinossauros no próximo fim de semana. E a Isabel? Bem, o Sr. Bigodes ganhou 5 novos retratos só hoje. Eles riram-se juntos, um som natural e confortável que preencheu o espaço entre eles. Sofia percebeu que os seus sentimentos por Miguel tinham mudado. Não eram o amor juvenil e ardente de antes, mas algo mais profundo e maduro, construído sobre respeito e compreensão mútua. Reorganizei o meu horário, disse Miguel após um momento. Movi a maioria das minhas reuniões para online. Não quero perder mais momentos importantes. Como convenceste os investidores? Mostrei-lhes que um CEO que consegue equilibrar família e trabalho toma decisões mais empáticas e conscientes. Ele sorriu. Além disso, o Guilherme fez uma participação especial numa das videochamadas. Depois de ele explicar o seu projeto do foguetão espacial em detalhe, ninguém ousou questionar as minhas prioridades. Sofia riu-se, imaginando a cena. O seu pequeno astronauta conseguia encantar qualquer pessoa com o seu entusiasmo. O Sr. Bigodes escolheu aquele momento para se juntar a eles, saltando elegantemente para o colo de Sofia. Do quarto das crianças vinha o som fraco de Tiago a falar durante o sono, provavelmente a sonhar com os seus dinossauros favoritos. Às vezes, confessou Sofia, olho para tudo isto e não consigo acreditar que chegamos aqui. Miguel estendeu a mão, tocando gentilmente na dela. Demos alguns desvios, tivemos alguns obstáculos, mas acabamos exatamente onde devíamos estar. O seu toque era gentil, cheio de promessas não ditas, que ainda assim eram compreendidas. Sofia entrelaçou os seus dedos com os dele, deixando-se sentir a familiaridade e o conforto daquele contacto. Algures dentro da casa, um relógio soou suavemente à meia-noite. O quintal estava pacífico, exceto pelo zumbido silencioso dos grilos e pela respiração calma dos 2 adultos. Era um momento de paz, aceitação e novos começos. Sofia, começou Miguel, mas foi interrompido por uma chamada sonolenta. Mamã! Pai! Era Isabel, de pé na porta com a sua boneca favorita. Há um monstro debaixo da minha cama. Miguel levantou-se primeiro, estendendo os braços para a filha. Que tal verificarmos juntos, princesa? A mamã também pode vir. Isabel acenou sonolentamente, já a aconchegar-se nos braços do pai. Sofia seguiu-os para dentro, o coração a transbordar de amor pela pequena família que eles forjaram. Enquanto afugentavam os medos noturnos de Isabel com histórias e mimos, Sofia percebeu que algumas pontes, quando reconstruídas com cuidado e amor, tornam-se mais fortes do que eram antes. Naquela casa cheia de risos de crianças, desenhos coloridos e sonhos de foguetões,
Eles estavam a construir algo verdadeiramente extraordinário, uma família. O jantar tinha sido especialmente animado naquela noite. Guilherme recontava as suas aventuras escolares, constantemente interrompido por Mateus a corrigir os detalhes científicos das suas histórias. Tiago partilhava silenciosamente o seu pudim com Isabel, que, por sua vez, tentava fazer o Sr. Bigodes provar as suas ervilhas. Agora, as crianças brincavam no quintal, sob o brilho alaranjado do pôr do sol. Miguel observava da varanda, enquanto Guilherme e Mateus construíam o que parecia ser uma estação espacial com ramos caídos. Tiago desenhava atentamente no seu caderno, e Isabel fazia uma coroa de flores para o Sr. Bigodes, que observava com a típica dignidade felina. Sofia juntou-se a ele, carregando 2 chávenas de chá. O aroma de camomila encheu o ar entre eles, misturando-se com o cheiro das flores do jardim e o riso distante das crianças. Eles parecem felizes, comentou Sofia, entregando uma chávena a Miguel. Fizeste um trabalho incrível com eles, respondeu ele. Os seus olhos a seguir os movimentos dos seus pequenos milagres. Nós fizemos, corrigiu-o ela gentilmente. Foste o pai que eles sempre mereceram, terminou Miguel, a sua voz a transbordar de emoção. O pai que eu deveria ter sido desde o início. Um momento de silêncio passou entre eles, preenchido apenas pelos sons do quintal. A brisa a sussurrar nas folhas, o riso das crianças, o ronronar do Sr. Bigodes. Às vezes, continuou Miguel, a sua voz baixa e intensa, olho para eles e o meu coração quase rebenta de amor. Depois, lembro-me que quase perdi tudo. Sofia observou o seu perfil na luz do sol poente, notando como ele parecia diferente do jovem empresário que conhecera pela primeira vez anos antes. Havia uma profundidade nos seus olhos agora, uma sabedoria que só vem através da perda e da aprendizagem. Sofia, ele virou-se para a olhar, os olhos a brilhar com emoção contida. Preciso que saibas uma coisa. Ele pousou a sua chávena de chá na mesa da varanda, as mãos a tremer ligeiramente. No quintal, Isabel convencera Tiago a fazer uma coroa de flores a condizer para o Sr. Bigodes. Eu nunca te esqueci, admitiu Miguel, a voz rouca. Todos estes anos, mesmo sem saber dos nossos filhos, estiveste sempre na minha mente. Sofia sentiu o coração acelerar, mas não disse nada, deixando-o continuar. Cada conquista profissional, cada novo empreendimento, tudo parecia vazio sem ti lá para partilhar. Nas noites mais solitárias, dava por mim a pensar como seria a vida se eu não tivesse sido tão covarde, se tivesse enfrentado os meus medos em vez de fugir. Uma brisa suave agitou as cortinas da varanda, trazendo o som de Guilherme a explicar a Mateus por que é que a sua estação espacial precisava absolutamente de um escorrega para emergências. Sei que causei uma dor imensurável, disse Miguel, a voz a tremer. Não apenas a ti, mas a 4 pequenos corações que eu nem sabia que existiam. E talvez seja pedir demais, depois de tudo. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. No quintal, Isabel finalmente conseguira colocar uma segunda coroa de flores na cabeça do Sr. Bigodes, e o gato parecia surpreendentemente contente com o seu acessório real. Mas, se estiveres disposta, Miguel encontrou os seus olhos. Quero tentar outra vez. Não como éramos antes, jovens e impetuosos, mas como somos agora, mais velhos, mais fortes, com 4 razões incríveis para fazer dar certo. Sofia sentiu lágrimas a formarem-se, mas não as conteve. Não vou fugir desta vez, Sofia, prometeu ele, a voz a ganhar firmeza. Não há nada neste mundo que eu queira mais do que fazer-te a ti e aos nossos filhos felizes. Vocês os 5 são a minha casa, o meu coração, a minha razão para acordar a sorrir todas as manhãs. No quintal, as crianças tinham parado os seus jogos, observando a cena na varanda com curiosidade. O Sr. Bigodes, ainda adornado com a sua coroa de flores, encontrou um ponto de vista melhor.
Sofia olhou nos olhos de Miguel e viu o que o seu coração já sabia. Este não era o mesmo homem que a deixara com apenas um bilhete anos antes. Este era um homem que aprendera com os seus erros, crescera através da adversidade e descobrira que o verdadeiro sucesso não se media por contratos ou arranha-céus, mas por sorrisos de crianças e momentos partilhados. Miguel, começou ela, mas foram interrompidos por uma pequena comoção no quintal. Guilherme tropeçara na sua própria estação espacial, derrubando Mateus com ele. Tiago tentou resgatar o seu caderno dos destroços, e Isabel aproveitou a distração para tecer uma segunda coroa de flores para o Sr. Bigodes. O casal trocou um olhar e desatou a rir, uma risada genuína, cheia de amor e compreensão. Esta era a vida deles, momentos de profunda emoção intercalados com o caos adorável de 4 crianças de 3 anos e um gato principesco. Sim, disse Sofia simplesmente, quando as suas risadas diminuíram. Sim, ecoou Miguel, os olhos brilhantes de esperança. Sim, vamos tentar outra vez. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Não como éramos, mas como somos agora. Uma família. A palavra mal lhe saíra dos lábios quando 4 pequenos turbilhões se atiraram sobre eles. Abraço de grupo! Gritou Guilherme, imediatamente acompanhado pelos irmãos. O Sr. Bigodes pode juntar-se? Perguntou Isabel, já a carregar o gato um tanto resignado na direção deles. Tiago ofereceu silenciosamente o seu último desenho. Uma família completa, com o Sr. Bigodes a usar a sua coroa de flores. Mateus, sempre o observador, declarou: Acho que a estação espacial precisa de reparações estruturais. Pai, tu e a mamã podem ajudar? Miguel apanhou o olhar de Sofia por cima das cabeças das crianças, o coração a transbordar de amor. Nós podemos fazer qualquer coisa, respondeu ele, desde que estejamos juntos. O sol finalmente mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. No quintal, uma estação espacial meio destruída aguardava reconstrução. Várias flores tinham se sacrificado pela realeza felina, e uma família completa, imperfeita, mas totalmente perfeita nessa imperfeição, partilhava um abraço que era uma promessa de para sempre. O Sr. Bigodes, ainda a usar a sua coroa com dignidade real, observava a cena com aprovação. Afinal, levara 3 anos, um acidente de carro, inúmeras crises de asma, dezenas de desenhos e algumas coroas de flores para estes humanos finalmente entenderem o que ele sabia desde o início. Alguns corações, mesmo separados pelo tempo e pelas circunstâncias, nunca se esquecem verdadeiramente um do outro. A manhã do 4º aniversário dos quadrigêmeos começou com a energia explosiva habitual. Guilherme acordou primeiro, como sempre, saltando para as camas dos irmãos a gritar: É o nosso aniversário! Mateus tentou manter a ordem, lembrando a todos que ainda era muito cedo. Tiago abraçou o seu dinossauro de brincar favorito, observando silenciosamente a comoção, enquanto Isabel já planeava que roupa o Sr. Bigodes usaria para a festa. Miguel chegou bem cedo, carregando caixas misteriosas que ele proibiu firmemente qualquer um de abrir demasiado cedo. As crianças seguiram-no pelo quintal, como patinhos, a tentar adivinhar o que poderia estar lá dentro. Foguetões? Perguntou Guilherme esperançoso. Ou um kit de cientista, sugeriu Mateus. Livros novos? Murmurou Tiago. Uma nova coroa para o Sr. Bigodes? Decidiu Isabel. É uma surpresa especial, respondeu Miguel, piscando-lhes o olho. Mas vou precisar da vossa ajuda com ela mais tarde. Sofia observava da cozinha, onde estava ocupada a fazer 4 bolos de aniversário diferentes, uma tradição desde o primeiro aniversário deles. Chocolate para Guilherme, baunilha para Mateus, morango para Tiago e confetes para Isabel. À tarde, amigos e familiares reuniram-se. Inês ajudou com as decorações, Maria supervisionou o buffet
e o Sr. Bigodes vigiava do seu lugar real na janela, a usar um laço que Isabel insistiu que ele precisava para a ocasião. As crianças corriam pelo quintal, que estava enfeitado com balões coloridos, a jogar os jogos que Inês preparara. Sofia não pôde deixar de notar como Miguel parecia nervoso, a verificar o telemóvel constantemente e a sussurrar com as crianças entre as atividades. "Está tudo bem?" perguntou ela, encontrando-o mais uma vez a mexer nas caixas misteriosas. "Perfeito", disse ele, beijando-a na testa. "Apenas a garantir que tudo corre de acordo com o plano." Quando o sol começou a pôr-se, pintando o céu de rosa e dourado, Miguel reuniu as crianças para um momento especial. Sofia observou com curiosidade enquanto ele entregava a cada criança algo das caixas. "Mamã", disse Mateus solenemente, "podes vir ao coreto do quintal?" Sofia seguiu o seu filho mais velho até o coreto, decorado com luzes cintilantes. A música suave que tocava na festa desapareceu, e parecia que todos os convidados se tinham posicionado estrategicamente à volta do coreto. Então, começou. Mateus entrou primeiro, segurando um balão prateado com a forma da palavra "queres". Guilherme veio a seguir, equilibrando cuidadosamente o seu balão com "casar". Tiago, surpreendentemente confiante, carregava "com". Isabel, radiante, completou a frase com "o pai" e um ponto de interrogação. Sofia levou as mãos à boca, lágrimas já a formarem-se nos seus olhos, enquanto Miguel se aproximava. Ele estava elegante num fato azul marinho, o mesmo tom que usara no dia em que se conheceram pela primeira vez no parque. "Sofia", começou ele, a voz embargada de emoção. "O nosso amor começou de forma conturbada, passou por muitas reviravoltas, mas agora..." Ele ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Agora sei que estamos prontos para o nosso felizes para sempre." As crianças reuniram-se atrás dele num semicírculo perfeito, ainda a segurar os seus balões. O Sr. Bigodes, como se compreendesse o significado, deixou o seu parapeito da janela para se sentar elegantemente perto de Isabel. "Quando te deixei naquele dia", continuou Miguel, "eu estava a fugir, não apenas de ti, mas de mim mesmo, de todos os meus medos e inseguranças. Não sabia que também estava a fugir da maior bênção que a vida me podia dar, a nossa família." Guilherme mal conseguia ficar quieto de excitação, subtilmente contido por Mateus. Tiago sorriu timidamente, e Isabel já chorava lágrimas felizes, embora fosse demasiado jovem para compreender totalmente o momento. "O destino deu-nos uma segunda oportunidade", disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com 4 pequenas pedras azuis a rodear um diamante central. "Através de 4 pequenos milagres que têm os teus olhos, o teu coração e, felizmente, o teu bom senso", brincou ele, arrancando risos emocionados da multidão. "Desta vez", continuou ele, "não há medo, não há dúvida, apenas a certeza. A certeza de que o meu lugar é ao teu lado, a criar os nossos filhos, a construir memórias, a enfrentar cada aventura que a vida nos traga." Sofia não conseguia mais conter as lágrimas. Elas escorriam pelo seu rosto. "Sofia Almeida", Miguel pronunciou cada sílaba com amor. "Dar-me-ias a honra de te tornares minha esposa? Permitir-me-ias passar o resto da minha vida a tentar ser o homem que tu e os nossos filhos merecem?" Antes que Sofia pudesse responder, Guilherme deixou escapar. "Diz que sim, mamã! Assim podemos comer o bolo!" A tensão do momento quebrou-se numa explosão de risos. Mateus revirou os olhos para o irmão. Tiago sorriu por trás do seu balão. E Isabel começou a atirar pétalas de flores que guardara nos bolsos precisamente para este momento. "Sim", respondeu Sofia, entre lágrimas e risos. "Sim, 1000 vezes sim." Miguel levantou-se e envolveu-a num beijo apaixonado, selando a promessa. As crianças abandonaram imediatamente os seus balões para se juntarem ao abraço,
transformando o momento romântico num grande abraço de família. Agora somos uma família de verdade, declarou Isabel feliz. Já éramos, princesa, corrigiu a Miguel, gentilmente, enquanto deslizava o anel para o dedo de Sofia. Isto apenas torna oficial o que os nossos corações já sabiam. A festa continuou até tarde da noite, agora uma celebração dupla. Os 4 bolos foram cortados entre risos e votos de felicidades. Guilherme conseguiu sujar o seu fato novo com glacé de chocolate. Mateus fez um discurso improvisado sobre ser o primogênito e, portanto, o primeiro a aprovar o pai. Tiago ofereceu um desenho especial para o momento. E Isabel, bem, Isabel conseguiu convencer toda a gente de que o Sr. Bigodes precisava de um pedaço de cada bolo. Muito mais tarde, quando as crianças finalmente desabaram, amontoadas na cama de Guilherme, desta vez ainda a usar as suas roupas de festa, Sofia e Miguel encontraram-se de volta no coreto iluminado. As pedras azuis, disse Sofia, admirando o seu anel. São para eles, uma por cada um dos nossos pequenos milagres. Porque foram eles que nos trouxeram de volta, confirmou Miguel, que nos ensinaram o verdadeiro significado do amor incondicional. Sofia encostou a cabeça no seu ombro, a contemplar as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Às vezes é preciso perder-se para encontrar o caminho de casa. E que casa encontramos? Respondeu Miguel, beijando-a na testa. Do quarto das crianças vinha o som suave da sua respiração pacífica. O Sr. Bigodes, ainda a ostentar o seu laço, vigiava ao pé da cama, a guardar o sono dos pequenos. No quintal, os balões do pedido de casamento ainda flutuavam suavemente na brisa noturna, as suas letras agora a formar não uma pergunta, mas uma declaração do amor que superara o tempo, a distância e todos os obstáculos. Porque, por vezes, os maiores tesouros da vida vêm disfarçados de desafios. Por vezes, é preciso um coração partido para aprender verdadeiramente a amar. E, por vezes, são precisos 4 pequenos milagres para mostrar a 2 corações teimosos que o amor verdadeiro, quando é real, encontra sempre o caminho de volta à casa.